O Senhor esteja convosco. Anúncio da Boa Nova da Salvação, escrita por Lucas. Naquele tempo, Jesus desceu do monte na companhia dos apóstolos e deteve-se num sítio plano, com numerosos discípulos e uma grande multidão. De toda a Judeia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e Sidónia. Erguendo então os olhos para os discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque é vosso o reino de Deus. Bem-aventurados vós, que agora tendes sede, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, quando vos rejeitarem e insultarem e prescreverem o vosso nome como infame por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos e exultai nesse dia, porque é grande nos céus a vossa recompensa. Era assim que os seus antepassados tratavam os profetas. Mas ai de vós, os ricos, porque já recebestes a vossa consolação. Ai de vós que agora estáis saciados, porque haveis de ter fome. Ai de vós que rides agora, porque haveis de entristecer-vos e chorar. Ai de vós quando todos os homens vos elogiarem. Era assim que os seus antepassados tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Continuamos a celebrar a vida de todos os dias, o cotidiano, neste sexto domingo do tempo comum. E é de facto aí que podemos reenquadrar estas leituras de hoje, que no fundo nos falam da felicidade, da alegria, de como é que nós podemos ser felizes. E o primeiro aspecto, ou a primeira nota que nós poderíamos aqui sublinhar é que não acredito que haja alguém que não queira ser feliz. Ou seja, à partida, todos nós queremos ser felizes. Todos nós desejamos a felicidade. Mas a diferença, ou talvez uma das questões, tem a ver logo com as nossas histórias pessoais, os nossos contextos que nos facilitam ou que nos dificultam nesse percurso, nesta vida que temos e partilhamos. E nem todos percorremos os mesmos percursos, temos os mesmos objetivos, temos as mesmas ideias neste percurso para a felicidade. Eu diria que nem todos temos o mesmo entendimento daquilo que constitui a felicidade. Por isso, a grande pergunta é: a felicidade é feita de quê? Como é que nós pensamos a felicidade? Como é que nós nos motivamos para esse caminho? Ela decorre de quê, a felicidade? E como é que nós percorremos? Há sempre muitas tensões. Claro que os bens, o estatuto, a imagem, o dinheiro, o sucesso, as viagens, o comer, o comprar, enfim, tantas coisas que porventura trazem alguma felicidade. Também sabemos que não é aí que está a felicidade plena, mas é nessas tensões que vivemos. Entre as coisas que gostamos, as coisas que nos dão alegrias, as coisas que nos ajudam no caminho e aquilo que há de ser a felicidade plena. Houve uma altura, quando eu estava no seminário, que o discurso genérico era: temos que ir ao essencial. E, portanto, às vezes nós, também neste tipo de abordagem, poderíamos dizer: bom, o essencial da felicidade é isto, é isto, é isto. Mas também é verdade que muita da nossa vida acontece ao lado, entre aspas, não exatamente no essencial, mas há muitas coisas que nos ajudam a chegar ao essencial. Há muitos pequenos pormenores que fazem a diferença. E, portanto, a felicidade também não é uma coisa que se possa aqui dizer rapidamente: é isto, é isto, é isto, e o resto não interessa nada. Muitas coisas que, não interessando muito, nos ajudam a construir o caminho.
E o Evangelho de hoje começa por referir a palavra feliz 4 vezes, em grego makarioi, e isso significa, a palavra significa feliz, bendito, e na tradução portuguesa aparece como bem-aventurado, que talvez não nos ajude a perceber logo o conteúdo mais profundo. Nós também conhecemos as bem-aventuranças em Mateus, no Sermão da Montanha, no cimo de uma montanha, Jesus a falar daquilo que é essencial para a sua perspectiva da missão, da vida, da felicidade. Ele apresenta várias bem-aventuranças. Lucas é um bocadinho mais resumido e faz um contraponto entre o que nos traz felicidade e o que não nos traz a felicidade. Tem esse mérito. Então, podemos dizer que não somos só nós, e esta era a primeira nota para mim relevante da palavra de Deus, não somos só nós que queremos ser felizes. Nós queremos ser felizes. Mas Jesus, Deus, quer que cada um de nós seja feliz. Ou seja, a felicidade não é apenas um desejo pessoal, mas é também um desejo de Deus em nós. Ou seja, Deus quer-nos felizes, Ele criou-nos para essa felicidade. Ele não nos criou para a infelicidade. Ele não fica feliz por nos ver tristes, desanimados, desiludidos, cheios de problemas. E às vezes na igreja não ficou claro, pelo menos no passado, esperemos que no presente já fique mais claro, que o cristianismo e a nossa fé é uma proposta de felicidade, de caminho feliz. E não uma proposta de tristeza e de angústia, e só pode ser um bom cristão quem sofre muito. Às vezes deu-se a entender um bocadinho isso. Bom, mas então Deus quer-nos felizes. Deus também quer que cada um de nós seja bendito, que se diga bem, que digam bem, Ele próprio diz bem da sua obra da criação. E o Evangelho assegura-nos e reforça, então, também esse sentido, que é o sentido da vida, é a busca da felicidade. Segundo ponto, e agora assim, aprofundando um pouco, é que talvez a proposta que aparece no Evangelho, e talvez a proposta que acabámos de escutar, não coincida rapidamente ou imediatamente com a nossa ideia de felicidade. Não vou perguntar a cada um como é que se pode ser feliz, mas genericamente nós teríamos outra proposta, porque o Evangelho, a proposta de felicidade de Jesus e do Evangelho é estranha. Vamos ser simpáticos com o texto e dizemos só que é estranha. Porquê? Ele diz que são felizes os pobres, e depois a seguir são malditos os ricos. Então, não foi isso que nós aprendemos, e penso que não há ninguém que queira ser pobre na vida. Tanto dito assim desta maneira, simplificada. Também diz que são felizes os que têm fome. Também não parece que seja esse o objetivo da vida, ter fome. Dizendo depois à frente que são malditos os saciados. Depois diz, são felizes os que choram. Então, e não, mais à frente diz, são malditos os que riem. Então, são benditos, são felizes os rejeitados e os que são insultados, e não os que são elogiados e os bajulados. Bom, há aqui qualquer coisa que de facto está um bocadinho longe, também para sermos simpáticos, da nossa perspectiva de felicidade. Mas o que é que este texto nos pode ajudar? O que é que nos põe a caminho? O que é que nos faz buscar a felicidade? Eu diria que o que nos faz buscar a felicidade é, antes de mais, também a consciência dos nossos limites, a consciência das nossas carências, das nossas dificuldades. Então, isso significa que, de algum modo, o que o Evangelho nos chama a atenção é que quem está cheio de si, quem está cheio de coisas, quem, de algum modo, está demasiado satisfeito com a vida, pode não perceber, pode não conseguir, pode não colocar-se a caminho dessa felicidade mais profunda. Recordo-me agora, em nota de rodapé, que julgo que na mensagem, Fernando Pessoa diz a certa altura, triste quem é feliz, vive porque a vida dura. E pronto, depois vejam o resto do texto. E é chocante ouvir esta palavra, triste quem é feliz, porque à partida, feliz de quem é feliz.
mas porque às vezes porque vive simplesmente a vida sem a pensar, sem a aprofundar. E é aí que a crítica pode surgir. Quando estamos cheios, não temos espaço, então, para os outros, não temos espaço para Deus, não temos espaço para perceber as dificuldades dos outros. Quando tudo nos corre bem, não compreendemos como é que os outros, a vida lhes corre mal. Então, talvez o que esteja em jogo não é se somos pobres, mas que tenhamos a percepção da pobreza também na nossa vida. O que é em mim me empobrece? Em que é que eu sou pobre? Também, em que é que eu tenho fome? Qual é a fome que eu preciso de sentir e de experimentar? Porque quando estamos saciados, plenamente saciados, não temos de facto lugar para além de nós. Então, também o que é que me comove? Aquilo pelo qual ainda me comovo e não apenas aquilo pelo qual me rio. E depois, quando nós somos coerentes, quando nós às vezes somos capazes de seguir um caminho que não é sempre aquilo que é o politicamente correto, se calhar algumas vezes também nos percebemos rejeitados e até às vezes menos elogiados e até insultados. Então, a questão tem a ver muito com esta capacidade de sintonizar com a vida dos outros, esta capacidade de sintonizar também com esta presença de Deus. Então, só quem é humilde, só quem é capaz de se comover, só quem está atento aos outros, dá sabor às pequenas conquistas e percebe que os pormenores fazem diferença. Então, nós não pedimos dificuldades para as nossas vidas, mas nós aproveitamos as dificuldades que todos temos, ou que passamos, ou que vamos passando, e com isso não é o lugar da nossa revolta, é o lugar onde nós queremos aprender a sermos mais humanos. As dificuldades e os problemas podem nos destruir ou podem nos humanizar, tornar-nos mais humanos. E quando nós somos mais humanos, quando nós nos humanizamos, tornamos-nos menos duros uns para os outros, tornamos-nos mais atentos às dificuldades dos outros e por isso então somos mais benditos, somos mais uma bênção para a vida uns dos outros, somos mais felizes segundo o Evangelho. Mas no sítio onde nós vivemos, nas histórias onde nós participamos, aquilo que vamos dizendo aos mais novos, em muitos contextos, é que as dificuldades não fazem parte da vida, que a fome também não faz parte da vida, que chorar não se pode, que não se pode dizer nada que possa contrariar o menino ou a menina. Então, nós fomos retirar todas as dificuldades, todos os pormenores que às vezes nos fazem crescer. Então, essa é uma atenção, porque hoje parece que a única coisa que traz felicidade é a diversão total, é estar sempre com tudo resolvido, é terem respondido às nossas mensagens todas, fazemos um pedido e ter logo a resposta, é se calhar pedir dinheiro ao pai e à mãe e ter logo na conta o dinheiro, pronto, enfim. Cada um de nós foi reconstruindo um tipo de relação com a vida, onde parece que as outras coisas, as dificuldades, não têm lugar. Portanto, comer bem, beber melhor, viajar muito, trabalhar pouco, ganhar muito, aí está um bom projeto de felicidade. Quem não gostaria? Faz parte da vida? Ajuda? Sim, não estou a dizer que não. Mas a vida não é só isso. Então é aqui que nós temos que perceber que o Evangelho nos pode ajudar a ver para além da diversão, para além do sucesso, do dinheiro, do estatuto, para além de tudo isso. Então pensemos que, e acho que é relevante, quando nós nos sentamos à mesa, de que é que falamos? De quem falamos e como é que falamos uns dos outros? E muitas vezes desculpem a expressão, a nossa boca fala muito aquilo que anda cá no coração, das nossas preocupações. Então andamos preocupados com os nossos investimentos, com as nossas contas, com os nossos sucessos. Claro que isso faz parte da história, mas às vezes vamos sentindo ter espaço para outra profundidade. Então o Evangelho, acho, nos ajuda a mergulhar. Bom, e a terminar, gosto muito da primeira leitura de hoje. A primeira leitura de hoje tem 2 ou 3 pormenores muito bonitos.
O profeta Jeremias, que era conhecido como o profeta da esperança, diz algo mesmo interessante, porque diz a certa altura que há pessoas, onde nós certamente nos podemos incluir, há pessoas que não se apercebem que a felicidade já chegou. Diz o texto, há pessoas que não percebem quando chega a felicidade. Ou seja, tão preocupadas, entre aspas, a serem felizes de uma certa maneira, que nem conseguem perceber quando a felicidade chega. Como é que ela chega? Então, é muito interessante estar atento à felicidade que já cá está na nossa história, à felicidade que já podemos celebrar. Um dia eu andava assim mais desanimado, andava para aí no 2º ou 3º ano do seminário, e pronto, as coisas se calhar estavam a correr muito bem, são as preocupações da adolescência retardada, portanto não é dramático. Mas para mim aquilo era uma preocupação grande, e com 20 anos, não sabia se dentro, se fora, se ficava, se saía do seminário, enfim. E então estávamos numa adoração, eu adormecia sempre nas adorações, de tanta comunhão que eu tinha com o Senhor, olha, até fiquei sem som. De tanta comunhão que eu tinha com o Senhor, adormecia quase sempre, era à quinta-feira à noite, eu estava sempre um bocado mais cansado que os outros, dormia um bocadinho menos também que os outros, e então... era mais ou menos 10 horas da noite, vejam lá quanto isto me marcou, li um texto, que era a única maneira que eu conseguia de estar acordado, li um texto espiritual, entenda-se, e no comentário ao texto dizia assim, a felicidade é o que tu és e está onde tu estás. O som hoje está com falhas. Agora até... A felicidade é o que tu és e está onde tu estás. E isso àquela época, naquele contexto e naquela circunstância, transformou os meus dias. Porque eu andava sempre à procura de qualquer coisa fora. Fora de mim, fora da vida, do meu dia-a-dia, do seminário, das coisas. E comecei a pensar, calma, já cá está. Se calhar estar mais atento ao que está a acontecer em mim e no mundo onde estou, nas circunstâncias em que vivo. Então, isso fez-me pensar muito do modo como eu relaciono a vida com a felicidade e do modo como a felicidade nos chega uns pelos outros, pela capacidade de relação, de reconhecimento e também de relação com Deus. E depois há, ainda na primeira leitura, este binómio com o qual queria terminar, que diz o texto a certa altura, Jeremias, feliz de quem confia no Senhor e põe no Senhor a sua esperança. Este binómio, confiança e esperança. Uns nos outros também, claro, mas em Deus em especial. Feliz quem confia no Senhor e põe no Senhor a sua esperança. A confiança gera esperança e a esperança nasce da confiança. Então que o Senhor nos ajude a ser felizes, assim, à maneira do Evangelho.